Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Estamos iniciando, neste momento, mais uma edição do seu tradicional Conexão ND. Hoje, com a honrosa presença do presidente da FETRANSESC, Federação das Empresas de Transporte e Logística de Santa Catarina, Dagnor Schneider. Ele é nascido em Concórdia, no Vale do Rio do Peixe, formado em Direito pela Univale, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, integrou o Departamento Jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Oeste e Meio-Oeste de Santa Catarina, Citicom. Ele que era formado em Direito ali, iniciou a sua carreira e durante mais de 30 anos é empresário do setor de transporte de cargas aqui em Santa Catarina, atualmente presidente da FETRANSESC. Presidente Dagnor Schneider, seja muito bem-vindo ao Conexão ND. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço pela oportunidade. Presidente, vamos começar com o maior problema de Santa Catarina hoje, um dos maiores, mas eu acho que é o maior mesmo, que é a infraestrutura rodoviária, que afeta diretamente o transporte de carga, mas afeta a população em geral, porque os usuários de carros particulares também sofrem com a infraestrutura. Este é o maior problema também de transporte de cargas? Moacir, esse é um problema que eu entendo que ele não é só de Santa Catarina. Não é um privilégio de Santa Catarina. Infraestrutura rodoviária é um problema brasileiro, né? Se a gente entender de que na década de 70 o Brasil investia algo em torno de 2% do seu PIB em infraestrutura, e atualmente, ou seja, não é atualmente, nós falamos aqui de décadas já, de 2 décadas pelo menos, nós investimos algo em torno de 0,10% do PIB em infraestrutura. A infraestrutura ficou relegada a segundo plano. E as consequências estão aí, né? A fluidez do trânsito, a gente tem estrangulamento de trânsito em tudo que é lugar, a qualidade da pavimentação realmente ela está extremamente comprometida. Quando a gente fala de rodovias minimamente em condições, a gente olhar Santa Catarina, nós temos 2 rodovias apontadas na pesquisa da CNT de 2022, que estão ranqueadas como em boas condições. São 2 rodovias concedidas, ou seja, a BR-116, o trecho concedido, e a BR-101. E as demais estão numa condição, infelizmente, de categoria regular ou péssima. Então, realmente o cenário da infraestrutura brasileira e de Santa Catarina é extremamente desolador. Até em decorrência, efetivamente, que nós falamos, é dos investimentos que vêm sendo implementados ao longo dos últimos anos. Essas más rodovias federais e estaduais afetam também o particular, porque quanto tempo ele fica em longos congestionamentos ou danificação do carro em função exatamente das más condições da rodovia, eu acho que afeta sobretudo o transporte de carga, de acordo? Afeta a sociedade como um todo, né? Quanto tempo a gente perde no trânsito, né? O tempo, a fluidez no trânsito, né? Então, quando a gente fala de nós como usuários de automóvel no trânsito, a gente acaba se estressando em decorrência das retenções normais que acontecem. Aqui nós estamos falando de fluidez. A FETRANSESC fez uma pesquisa em 2020, né, apurando qual era a fluidez do trânsito, a velocidade média do trânsito no trajeto de Criciúma a Navegantes, onde que nós apontamos uma velocidade média de 39 quilômetros horários, né? E isso compromete produtividade, aumenta o consumo, aumenta o custo operacional da nossa atividade, né? Então, são 2 fatores que comprometem a fluidez do trânsito e a precariedade da malha rodoviária. Então, quando a gente fala 101, né, a gente fala de fluidez de trânsito. Quando a gente olha para as demais rodovias do Estado, e principalmente as rodovias estaduais, né, e federais também, não são tão diferentes, a gente começa a entrar na precariedade do pavimento, que compromete, na apuração da CNT também, um aumento de custo na ordem de 35%. Né? Então, um maior desgaste de pneu, sistema de suspensão, maior consumo de combustível. E eu comentava antes, fora do ar contigo, Moacir, a questão do volume de óleo diesel adicional que é consumido em decorrência dessas condições. Nós estamos falando de 1 bilhão de litros de óleo diesel em um ano em decorrência da precariedade da malha. Então... no nacional? Não, é em Santa Catarina. Em Santa Catarina? Essa é a realidade de Santa Catarina. Os números são astronômicos. Infelizmente, a gente não acaba não olhando e não atentando para essa realidade, mas são números que assustam e que impressionam. Então, realmente, esse cenário de abandono que ficou a malha rodoviária é realmente um cenário
que ele merece um olhar diferente. Por parte de quem? Por parte das autoridades, de um modo geral. Eu acho que a sociedade organizada também precisa interagir mais com o nosso parlamento, né? Seja estadual, seja federal, com o nosso governo do estado, para que efetivamente a gente tenha ações estruturantes com visão de estado e não de governo, né? Para que a gente tenha solução de longo prazo. Fazer uma pergunta meio provocativa para o senhor. Esse número que o senhor apresenta aqui, 2% do PIB passa para 0,10%, é uma coisa escandalosa. Então eu vou responsabilizar o Congresso Nacional, porque é ele que faz o orçamento. O Congresso Nacional dormiu no ponto ou é conivente com essa barbaridade? É que a realidade, quando a gente vai observar um pouco uma rodovia, a rodovia ela tem uma morte lenta, né? Ela vai padecendo, 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 então não é uma prioridade emergencial. O que a gente percebe, muitas vezes no Brasil, infelizmente isso é uma realidade, não só nesse segmento que a gente vem apontando, a gente pode ver em função das ocorrências que tivemos em Santa Catarina, nós tivemos 2 tragédias recentemente, uma em Saudades e uma em Blumenau, envolvendo as escolas. No caos, houve uma reação que talvez seja adequada ou talvez não. É uma reação emergencial diante de um cenário extremo. Sim. Né? E muitas vezes acaba sendo custoso e não o mais inteligente ou estratégico. E, infelizmente, acabam surgindo outras prioridades no caminho e que as rodovias acabam padecendo e ficando em segundo plano. E lembrando sempre o seguinte, se uma manutenção não é feita na rodovia no tempo certo, ela tem um agravamento de custo na ordem de 5 vezes do custo que seria quando se fizesse a recuperação no momento adequado. E essa conta, quem acaba pagando somos nós, de uma forma pela recuperação da malha, no momento em que ela for efetivamente recuperada no extremo, e o problema é que durante esse período de agravamento, é esse custo que a gente vem falando. O custo de transporte que vem se avolumando, acaba encarecendo o produto final na prateleira, né? O tempo adicional que acaba se perdendo no trânsito por falta de um planejamento mais adequado. Enfim, são as consequências de uma falta de planejamento e de execução em temas que são prioritários e que, na minha visão, deveria estar num pilar estruturante, tanto no Estado quanto no município, como no governo federal. Mal comparando, se na minha casa quebrou uma telha, tem que recuperar imediatamente, senão vai chover em casa, vai estourar o forro, vai estourar o piso, daqui a pouco a instalação elétrica prejudica tudo, ok? E no final das contas, em relação às rodovias, o povo é que está pagando essa conta, mesmo que o transporte de carga seja o mais onerado, de acordo? É que o transporte de cargas é imediatamente onerado, né? E esse custo ele é transferido para o custo de transporte que acaba sendo incorporado no custo do produto. E a sociedade não percebe, as coisas vão acontecendo, é desse jeito mesmo. E o exemplo que você usou da casa, da telha quebrada, é exatamente o que se aplica ao pavimento. Você deixa de fazer a troca da telha no momento adequado, você evita todo um custo adicional. Infelizmente no Brasil, por uma ausência de planejamento, por uma falta de prioridade, acabamos pagando uma conta extremamente elevada e que realmente custa muito caro para a sociedade brasileira. Pelos depoimentos dos motoristas de caminhão de transporte de carga e dos seus colegas empresários, as piores rodovias de Santa Catarina são as federais ou as estaduais? Olha, o conjunto da obra é triste, é duro. De um modo geral, tanto federal como estadual, elas têm problemas relevantes. Quando a gente olha as rodovias federais, excluindo as pedagiadas, as concedidas, nós estamos em torno de 80% são enquadradas como regular, ruim ou péssima. Ou seja, 80% das rodovias federais em Santa Catarina apresentam um estado de deterioração extremamente adiantado. Só que quando a gente vai olhar e segregar as estaduais, a gente vai para 95% das rodovias estaduais estão enquadradas na pesquisa CNT de 2022 nessa condição, ou seja, regular, ruim ou péssimo. Infelizmente, essa é a realidade. Então a gente fala de uma malha pavimentada reduzida. Vamos usar a referência Brasil. Brasil, do total da malha que nós temos, 12% é pavimentado, né? Santa Catarina, do total da malha de Santa Catarina, 6% é pavimentado. E 6% da malha, 95% está em estado regular, ruim ou péssimo. Então é um cenário realmente desolador
e que realmente precisa de um enfrentamento urgente, né? Porque quando a gente olha para a infraestrutura rodoviária, a gente precisa entender de que ela é o canal para o desenvolvimento econômico, ou o estrangulamento econômico. Eu falo sempre o seguinte, a preocupação que eu tenho, que nós teremos, e temos um risco em Santa Catarina. Santa Catarina é considerado um estado de referência para o Brasil, sob todos os aspectos. Emprego pleno, atividade econômica, reação rápida às crises e tudo mais. Não é um estado modelo, mas eu entendo que nós corremos sério risco de termos uma limitação de crescimento por falta de uma infraestrutura rodoviária minimamente aceitável. Claro, as empresas que estão, por exemplo, nós catarinenses, com as dificuldades de percepção, recepção dos insumos, depois a dificuldade maior ainda de exportar, seja para o mercado interno, seja para o mercado internacional, elas vão procurar Mato Grosso do Sul, concorda? Vão buscar outra alternativa. Com certeza, nós vamos procurar aonde a economia é mais dinâmica. Você pega, por exemplo, pega uma cidade, tipo uma região São Paulo. São Paulo tem a melhor e a maior malha rodoviária per capita, né? E por que os investimentos naturalmente proliferam? Então, aonde tem, você pode observar, eu tenho certeza, o contorno de Floripa. Exato. Daqui a 5 anos, você vai ver o que houve de expansão em torno desse contorno. Então, assim, quando você tem um crescimento da malha rodoviária, você tem uma condição natural de expansão de atividade econômica. E você precisa, eu estava comentando contigo anteriormente, essa questão do crescimento de frota versus a questão das nossas rodovias, que é um tema importante para a gente poder abordar logo adiante. Então, não, eu gostaria, então, vamos continuar. A frota cresceu menos do que o crescimento da rodovia? Pelo contrário, né? Não, é realmente o contrário. Nos últimos 10 anos, a frota automotiva no Brasil e de Santa Catarina continua na mesma proporção da referência brasileira, cresceu na ordem de 50%. E quando a gente fala de crescimento da malha rodoviária, nós falamos em menos de 5%. Ou seja, é muito desproporcional. Ou seja, nós precisamos que as autoridades governamentais efetivamente olhem e tenham um planejamento estratégico olhando para a mobilidade. Presidente, isso se repete também nas cidades, né? As maiores cidades, as médias também, já estão enfrentando gravemente esse problema. E não se vê nenhum planejamento, nenhuma estrutura, entendeu? Para melhorar essa situação aí do congestionamento exagerado e das deficiências da malha rodoviária. Além de tudo que o senhor falou, até agora falando sobre a questão econômica. E os acidentes, e as mortes, e os feridos, e as vítimas que ficam com sequelas graves. É outro problema sério decorrente exatamente dessas más condições, de acordo? Perfeito. O custo, nós temos 2 custos, né? O custo econômico, né? A gente fala na ordem de 12 bilhões de reais de custo econômico envolvido com os acidentes por ano no Brasil, né? Quando a gente fala de Santa Catarina, a gente fala de 1,3, 1,5 bilhões por ano, né? Considerando que o ano passado em Santa Catarina morreram mais de 1.000 pessoas em acidente de trânsito, e aí a gente começa a dizer, poxa, e aí? A gente fez uma mobilização, eu não quero tirar a relevância das ocorrências que tivemos nas escolas, são graves. Mas morrem mais de 1.000 pessoas por ano em Santa Catarina em acidente de trânsito. Será que é só por imprudência dos condutores? Claro que a imprudência do condutor interfere sim, mas a precariedade da infraestrutura contribui sobremaneira. De acordo. Então nós temos o custo econômico, né, decorrente dos acidentes, e nós temos as vidas que se perdem e que têm um valor incomensurável. Então, o que a gente faz? E o que o mais engraçado, que me deixa um pouco indignado, e nós precisamos continuar nos indignando com algumas situações, e a gente começa a entender de que isso é normal. Ter rodovia ruim é normal, não ter fluidez do trânsito é normal, né? E ter mortes no trânsito é normal, faz parte do nosso dia a dia. Não pode, isso não pode, nós precisamos reagir. Se tem alguma forma de mitigar esse problema, como foi feito em direção às escolas, por questão de segurança, por que a gente não faz em outras áreas que são importantes também? E também tem um impacto social e econômico extremamente relevante. Infelizmente, no final de semana virou apenas uma estatística, né? Morreram 10, morreram 5, uma família com 3 crianças. Normal. Então, Normal. E realmente só tem razão. Presidente, o meio ambiente, a questão do meio ambiente também acaba sendo afetada por esses problemas de congestionamento, claro. Emissão do CO2 e
custos adicionais. Veja bem, eu falei 1 bilhão de litros de óleo diesel ao ano em Santa Catarina, a mais em decorrência da precariedade da malha, né? Agora, quando a gente fala de produtividade de frota, ou seja, nós poderíamos ter muito menos caminhões rodando e produzindo mais, gastando menos, né? Então a gente tem... Com menor custo. Com menor custo, né? Então tem uma série de situações que elas precisam ser contempladas, mas a questão ambiental, com certeza, é um tema também de extrema relevância. Muitas vezes, os órgãos ambientais acabam se atendo a detalhes, né? Sem olhar efetivamente quais são os impactos de uma ineficiência dos sistemas que estão estabelecidos. E na atividade de transporte, essa questão da precariedade da malha e fluidez do trânsito gera um impacto ambiental extremamente relevante. A minha avaliação de que está faltando um percentual no orçamento do Estado fixo, coisa de política de Estado, não de governo, para a manutenção da malha rodoviária. É correto ou está equivocada? E, inclusive, nesse aspecto, havia uma lei estadual do Valdir Cobalcini, hoje deputado federal, quando era estadual, de 10% do IPVA para manutenção ou recuperação da malha. Isso está sendo aplicado? Olha, a gente não tem informação sobre a aplicação da lei, né? A minha visão é de que, a exemplo que nós temos, investimento carimbado, constitucional, para a educação e para a saúde, também entendo de que nós deveríamos ter verba carimbada para segurança e infraestrutura. Uhum. Porque esses 4 pilares, eles são a sustentação para um desenvolvimento econômico equilibrado com visão de longo prazo, né? E se não tiver uma verba carimbada efetivamente, as prioridades do governo de plantão são diferentes de um para outro, né? Então nós infelizmente ficamos suscetíveis à percepção de relevância do governo de momento, né? E é imprescindível, eu acho que aqui vale aqui um reconhecimento ao deputado Cobalcini pela iniciativa à época e que aprovou a lei. Agora, aqui nós precisamos 10% do IPVA para Santa Catarina é pouco. É pouco. Quanto é que né? você defende? Eu defendo 30%, pelo menos, do IPVA, que na verdade, como nós falamos há pouco, né, Moacir, o IPVA é um tributo estabelecido sobre os veículos automotores, automóveis e caminhões, justamente para que gerasse investimento na melhoria da malha rodoviária. Quanto é que representaria 30% do IPVA? Só para ter ideia. Nós estamos falando aqui de, vamos lá, uma referência, só para entender a expansão da receita do Estado em IPVA. Sim. Em 2021, o Estado arrecadou 2,29 bi em IPVA, sendo que 50% é do Estado e 50% dos municípios. Uhum. A previsão de receita de IPVA para 2023, nós estamos falando na ordem de 3,5 bi. Um crescimento em 2 anos na ordem de 50%. Só que como ele cai no Caixa Geral do Estado, ele acaba sendo absorvido por outras prioridades do governo. Portanto, se carimbar, ia dar 1 bilhão, mais ou menos? Olha, é 1 bilhão, mais de 1 bilhão. Fosse, mas que fosse só 30% do que cabe ao Estado. Nós estamos falando aqui de 400 milhões de reais por ano. Se sistematicamente nós investíssemos 400 milhões de reais por ano em manutenção e recuperação da malha rodoviária, com certeza as rodovias de Santa Catarina seriam as melhores do Brasil. Este é o presidente da FETRANSESC Santa Catarina, Dagnor Schneider, participação no Conexão ND da Record News. Entrevista que estará disponível na íntegra no portal ND+, líder absoluto na comunicação digital em Santa Catarina e também nas redes sociais da internet. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos em seguida com a pauta que ainda estamos apenas com 20%. Ok, presidente? Até já. Estamos apresentando Conexão ND pela Record News. Programa que está disponível no portal ND+, e nas redes sociais da internet hoje, com a presença do presidente da FETRANSESC, a Federação
das empresas de transporte de carga e logística do estado de Santa Catarina, Dagno Schneider, que agora vai nos falar a respeito do melhor sistema de construção e manutenção de rodovias. O senhor defende, como está hoje, o Estado é que constrói e que mantém, ou o senhor defende o sistema de concessão com cobrança de pedágio? Olha, Moacir, eu entendo de que as rodovias que têm a viabilidade econômica de concessão devem ser concedidas a um preço de pedágio justo, né? Porque o pedágio mais caro é uma rodovia sem fluidez ou sem manutenção. E insegura, sobretudo, né? E insegura, né? Então, e infelizmente nessa jornada, Santa Catarina também ficou pelo caminho, né? Então nós temos uma malha rodoviária reduzida, né, em precárias condições de manutenção e com poucas rodovias duplicadas. Nós estamos falando em Santa Catarina de 400 quilômetros de rodovias duplicadas. Isso não é nada para um estado dinâmico como o nosso de Santa Catarina, né? Então nós temos a rodovia, por exemplo, a 153, que ela está fora do cardápio de abordagens que eu tenho percebido, né? A gente fala mais da 280, da 470, da 282. Então, assim, eu entendo que são rodovias daqui a pouco que precisam ser entendidas através das avaliações da NTT, no sentido de se ela tem uma viabilidade econômica de concessão, se estabelece a modelagem e ela deve ser concedida a um pedágio justo. Presidente, o governo da União não tem dinheiro para fazer a duplicação das rodovias federais de Santa Catarina. O governo do Estado, muito menos. E aí? Então, duplicação da 470 até região de Curitibanos ou da 282, seja lá de Florianópolis ou até o oeste de Santa Catarina, para mim é coisa para os meus tetranetos. Realmente preocupa, Marcelo. Nós precisamos realmente olhar para o cenário e entender quais são as alternativas que a gente tem, né? E não adianta, acho que você falou dessas rodovias, falou 153, 282, 470, 280, eu entendo que são rodovias que têm um potencial, ao meu ver, de serem concedidas e a partir daí a gente tem os investimentos, seja em manutenção ou seja em ampliação de capacidade de fluxo. E as estaduais? O governador Jorginho Melo é contra o sistema de concessão de PPP. Acho que ele está equivocado, né? Mas eu não consegui identificar a princípio quais seriam as rodovias que teriam viabilidade econômica para uma... Não pacotar isso aí não seria viável? Talvez, a exemplo do Paraná Isso. Fez algumas coisas Exato. nesse sentido, talvez poderia ser, mas de novo, é planejamento, precisa de planejamento, precisa de foco. Se isso não entrar em pauta prioritária do Estado, infelizmente a gente vai continuar com esse cenário muito duro. O senhor está sempre atualizado e conhece muito melhor o Oeste do que eu. Até porque a pandemia impediu a gente de viajar mais do que Santa Catarina. Mas tem uma estrada lá que é a SC 283, Concórdia, Chapecó e vai até o extremo oeste, na verdade. Essa aí é uma luta da região, meu Deus do céu, eu já estou cansado de divulgar sobre isso. E nunca sai a conclusão dessa recuperação. Não é nem duplicação, é recuperação. Como é que está hoje? Não, está horrível, é intransitável, totalmente insegura. É uma rodovia que ela foi implantada e não teve uma manutenção, nunca teve uma manutenção adequada. E é um polo de produção industrial, agroindustrial extremamente pujante, né? E que realmente está relegado. Eu digo que quando a gente fala de rodovias, mais olhando em termos de qualidade de pavimento, o sul do estado, o norte do estado reclama, mas o oeste, eu diria assim, o oeste está abandonado. Infelizmente, as rodovias e as realidades do oeste são muito mais duras ainda do que as realidades que nós vivenciamos aqui no Médio Vale, no norte ou no sul do estado, entendeu? Então, realmente o oeste está carecendo de uma atenção especial do governo do estado. É correto concluir que nessa região especificamente, na 283, a SC 283, se houvesse uma concessão, ela seria econômica? Eu acredito que não. Ainda não, é? Não. Mas eu acho que se priorizar os recursos que são disponibilizados através do IPVA, nesse conceito que a gente comentou, eu tenho certeza que teríamos recursos para deixar 283 e tantas outras rodovias estaduais em condições adequadas de trafegabilidade. Na avaliação das empresas de transporte de carga, o sistema de fiscalização, segurança, sinalização das rodovias é adequado ou também está carente? Não, está carente. Também apontado na pesquisa da CNT, na mesma condição. A grande maioria depende de uma sinalização. As coisas se comunicam, se entrelaçam, né? Você não tem uma rodovia numa condição de pavimentação ruim com uma sinalização adequada. Então, toda a condição atrelada à infraestrutura, né, seja a questão do pavimento ou de sinalização, realmente está comprometida.
Presidente, eu preciso fazer uma confissão, um depoimento aqui para o senhor e para os telespectadores do Conexão ND. Graças a Deus, nos últimos anos não tivemos assim notícias de motoristas negligentes, imprudentes, na verdade irresponsáveis, que causaram um acidente grave aqui em Santa Catarina. O que também revela que os caminhões também estão sendo objeto de cuidados em relação à manutenção do produto. É correta a minha conclusão? Se os transportadores, o empresário de um modo geral, têm adotado cada vez mais programas de manutenção preventiva. Inclusive a CNT, em parceria com as federações, tem um programa chamado Despoluir, no sentido de que a gente possa ter os caminhões adequadamente regulados para que eles apenas emitam aquilo que é possível, compatível com a característica do veículo. Os caminhões cada vez com tecnologia mais avançada. Se a gente olhar hoje, embarcar num caminhão novo e num automóvel, a tecnologia e as condições são extremamente avançadas, ou seja, os veículos estão evoluindo e, infelizmente, a nossa infraestrutura não acompanha essa realidade. Isso realmente é uma pena e é esperança e trabalhamos no sentido de que, efetivamente, a gente possa ter um cenário minimamente adequado para que o setor possa desenvolver a sua atividade com segurança e produtividade. Tem um tema que me também cala profundamente, que vem desde o segundo mandato do Pedro Lopes, que era instalações adequadas nas rodovias para dar atendimento aos motoristas de caminhão, de transporte de carga. Isso também não está resolvido em Santa Catarina. Não tem nenhum posto aqui no estado. Olha, nós não temos. Essa é uma grande carência também. De novo, a gente fala de rodovias precárias, insegurança em decorrência de roubo de carga e roubo de caminhões, né? Falta de uma infraestrutura adequada para acolher o caminhão e o motorista em rodovia, né? Então, realmente, é uma atividade que ela vem sofrendo muito ao longo desses últimos anos. Ou seja, é uma atividade essencial para a economia brasileira. Literalmente, o país sem caminhão, ele para, né? Ele para. E eu entendo que os entes públicos precisam olhar um pouquinho melhor para essa atividade. Inclusive, a gente fala também em questão de qualificação de mão de obra. Sim, né? sim. Nós temos em Santa Catarina um projeto liderado pela FABET, Fundação Adolfo Boss de Educação no Transporte, lá no oeste de Santa Catarina. E também temos, através do processo Senat, o foco na qualificação da mão de obra para a atividade. Então, acho que é um outro desafio, nós estimularmos o interesse das pessoas, dos jovens, de ingressarem para a atividade, para exercer a profissão, que na verdade nós hoje já não chamamos mais de motorista, é gestor de uma unidade móvel. Por quê? Quando a gente fala de investimento num caminhão, de um conjunto cavalo e carreta, nós estamos falando de um investimento na ordem de 1,5 milhões. E agregando a carga, nós estamos falando de uma responsabilidade na ordem de 2 milhões de reais na mão de um gestor, né? De uma profissão que ela é nobre, ela precisa ser reconhecida e precisa ser qualificada e valorizada. Aliás, em muitos veículos particulares hoje, se eu entrar no carro eu vou ter alguma dificuldade de manobrar, porque ele está tão informatizado. E eu tive uma vez uma visita a um ônibus da empresa aqui de Santa Catarina, eu fiquei assim espantado, porque não sabia manusear nada, tem que fazer um curso muito especializado. Imagino que hoje os cursos lá que o senhor oferece na federação, do SESC Senat, sejam altamente informatizados para que eles tenham essa habilitação, de acordo? Na minha época não. Tirava a carteira e perguntava, amador ou profissional? Amador é particular, profissional era aquele que ia dirigir caminhão. Bastava hoje é um exame mais rigoroso, imagino também. Fica um convite, Moacir, para você conhecer uma unidade SESC Senat. Nem sai do carro, acho. Uma unidade SESC Senat, você vai entender lá o simulador. As unidades do SESC Senat têm simulador que retrata a realidade de um ambiente do caminhão, onde o motorista ele vai embarcar no simulador e vai ter a condição de fazer um treinamento e uma qualificação de condição para que ele seja preparado para ir para a rodovia com segurança, porque, na verdade, a gente sempre diz o seguinte, um caminhão ele é uma arma engatilhada contra ele e contra os demais usuários da rodovia. O motorista precisa ter preparação, qualificação profissional e muita responsabilidade, porque o veículo com 50 toneladas, numa velocidade aí de 60, 70, 80 km por hora, tem uma capacidade destrutiva
extremamente relevante. Então é um tema que ele precisa de um cuidado especial. Ainda em relação a esse tema, via de regra, aparece uma denúncia de que o motorista andou tomando algum tipo de psicotrópico para não dormir, ou coisa parecida, algum remédio, e extrapolou a jornada. Hoje existe um controle de jornada? Olha, nós advogamos hoje pelo respeito à jornada de trabalho, né? Nós somos totalmente a favor da jornada que está estabelecida. Existem tecnologias, existem mecanismos hoje de acompanhamento e nós recomendamos. E as empresas que estão vinculadas ao nosso sistema, eu tenho a convicção de que a grande maioria, para não dizer a totalidade, adota mecanismos de controle, de acompanhamento para que ele tenha a condição de fazer o repouso adequado, para que ele possa ter uma jornada adequada e possa desenvolver, consequentemente, a sua atividade com segurança. Infelizmente, a gente tem categorias, né, onde que a gente não tem esse tipo de controle, mas é importante que os mecanismos de governo, cada vez mais, atentem para essa realidade e que a gente possa ter uma evolução e cada vez uma jornada mais tranquila e adequada com o desenvolvimento da atividade do profissional. Inclusive, hoje há fórmulas, equipamentos especiais para controlar a jornada com o uso de informática e de internet, é isso mesmo? Perfeito. Qual é a jornada do motorista hoje do caminhão? Olha, o motorista ele tem uma jornada normal de até 8 horas, com intervalos com paradas programadas, né, podendo eventualmente ser estendido a 10 horas, ou seja, com 2 horas de prorrogação. E isso exigindo esse intervalo também controlado pela empresa? Pela empresa e pelos sistemas de tecnologia. Em qualquer lugar que ele se encontrar no Brasil, ele tem esse controle. Presidente, a questão da carga tributária, que todos os empresários continuam batendo, reforma tributária bate. Eu disse aqui para o presidente da Fiesc, Mário César Guiar, que há 30 anos, ou mais de 30 anos que eu exerço jornalismo, que se fala em comissão da reforma tributária. E essa reforma nunca sai. Qual é a sua expectativa? Olha, é um outro desafio para nós brasileiros, né? Acho que a gente tem uma carga tributária que é extremamente complexa, né? É difícil de você interpretar e cumprir, né? Em função dos formalismos e a sua amplitude. Tem muita lei, né? E ela precisa ser ajustada, adequada, sem que haja uma oneração adicional, porque realmente nós brasileiros já carregamos uma carga tributária extremamente pesada e que não corresponde à reversão de serviço público. Então, ela é fundamental e a expectativa é que ela seja executada, seja implementada, mas que ela seja de uma forma adequada a trazer uma justiça fiscal mais adequada para aquele que empreende nesse país. Presidente, o COFEN recentemente fez um documento, Conselho das Federações Empresariais, que só integra, né, anunciando aí a possibilidade de um caos na BR-101, entre basicamente, né, Porto Belo até a região de Itajaí, acima de Itajaí, até Penha mais ou menos. Esse risco é evidente, existe, né? Porque a situação já está caótica, né? Já está caótico, o trânsito em dia normal ele já é um grande problema e quando acontece qualquer tipo de incidente a rodovia trava. E o travar a rodovia é uma consequência extremamente desagradável para quem está na rodovia. Primeiro em termos de desconforto e depois a consequência econômica. Então assim, efetivamente nós precisamos, existe um projeto na NTT com uma série de ações a serem implementadas. Desde quando? Desde 2015. Esse centralismo é outro absurdo do Brasil. O Brasil não é um Estado federativo, é um Estado unitário hoje, basicamente. Tudo depende de Brasília. Até a pesca da tainha depende de Brasília. É uma barbaridade, presidente. Verdade. E de outro lado, nós não estamos falando aqui de um investimento público. Nós estamos falando de um investimento privado. Exato. Na execução de um projeto que implica em melhorias da infraestrutura rodoviária com um consequente aumento do custo do pedágio, né? Esses dias até questionando uma liderança do concessionário, eu me escute, e aí, se fosse implementado o projeto, quanto é que seria o impacto em termos de custo pedágio, em termos de agravamento? 70 centavos, mas que fosse R$1, que fosse 50 centavos, não entrando no mérito do valor, mas com certeza a sociedade não se furtaria a ter um agravamento de pedágio e tendo uma fluidez de trânsito e mais segurança também. Presidente, temos 1 minuto e 30 segundos. Se o senhor tiver algum projeto novo, alguma informação adicional para os nossos telespectadores, à vontade. Olha, eu ainda quero falar sobre a rodovia litorânea. Nós precisamos de uma rodovia alternativa à 101. Existe uma EVTEA no governo do estado,
seria a rodovia ligando Joinville ao contorno de Florianópolis, estima-se em torno de 94 quilômetros, que eu entendo que precisa efetivamente entrar em pauta prioritária de discussão, porque mesmo implementando melhorias na BR-101, em pouco tempo estaremos em colapso, né, na mobilidade através do principal eixo, né, que conecta o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aos demais estados do Brasil. Nós precisamos ter uma via alternativa, sob pena de termos instalado o caos. Realmente é uma situação que preocupa e não preocupa só o nosso setor. Os municípios que dependem do turismo, eu tenho certeza que se não houver nenhuma ação estruturada no sentido de melhorar a condição na temporada ou nas próximas temporadas, teremos grandes consequências em relação ao fluxo de turistas para o litoral de Santa Catarina. Doutor Dagnor Schneider, presidente da FETRASESC, mais uma vez agradecimentos por sua presença aqui no Conexão ND. Eu que agradeço pela oportunidade. Grande abraço, sucesso, felicidade. Um abraço aos caros telespectadores que nos acompanham até este momento. Essa entrevista com o presidente da FETRASESC, Dagnor Schneider, está à disposição permanentemente no portal ND+, líder absoluto de audiência na comunicação digital em Santa Catarina e nas redes sociais da internet. Obrigado a você que nos acompanhou. Boa noite, um grande abraço, saúde. Até a próxima.